conseguimos estabelecer. Vamos lá. Primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Carlos Frederic, sou advogado há 22 anos já. Trabalho como consultor jurídico, especialista em leilões e tenho um propósito na minha vida que é ensinar tudo que eu sei, absolutamente tudo que eu sei nessa área do direito, né? Nessa área importante do direito e que tem mudado a vida de muitos advogados. Que é a consultoria jurídica em leilões. Então, nessa aula aqui, nós vamos tratar de um aspecto bastante importante do ponto de vista profissional, que é a precificação dos honorários. Eu quero conduzir você aqui, nesse tempo que nós temos de aula, né, aqui ao vivo, eu quero conduzir vocês dentro de uma linha de raciocínio em que vocês poderão aí aprender bastante sobre como o profissional do direito que se dedica à consultoria jurídica em leilões consegue, né, auferir, receber, né, ganhar 5 dígitos ou mais de honorários por serviço prestado. Então a nossa missão aqui nessa aula é te ensinar absolutamente tudo, né? Todos os princípios que nos conduziram a esse nível que nós estamos hoje no mercado e que é o que eu quero para você, que eu quero para a sua vida. Porque eu me lembro muito bem, né? Eu sempre gosto de estar relembrando isso, né? Para não me deixar esquecer mesmo, né? Da minha origem. Eu sofri muito, né, para formar na faculdade e eu via muita coisa na faculdade que me causava um certo temor, um desespero, né? Uma das coisas que eu ouvia muito na faculdade é que a advocacia necessitava, né, de um bom trânsito social, um bom trânsito no judiciário, né, uma influência da sua família para que você conseguisse, né, atingir um posto, né, na profissão, um nível na profissão, que é o nível sonhado por todo profissional. Isso eu ouvi muito na minha época de advogado e eu descobri muito cedo, há mais de 20 anos atrás, que não era bem assim a história. E que também não bastava eu ter ali titulação acadêmica, não bastava eu ter vários diplomas na minha parede, que os clientes não iam bater no meu escritório, não iam bater na porta do meu escritório e querendo me contratar do nada. Isso não acontece em nenhum tipo de empreendimento, quanto mais na advocacia. É importante que nós, advogados e advogadas, tenhamos assim muito bem claro na nossa mente que o nosso escritório, aqui mesmo onde eu estou gravando a live, é no meu escritório, aqui fica em Cuiabá. O nosso escritório, ele é o nosso ganha-pão e ele tem que funcionar como uma empresa, ele tem que funcionar como um empreendimento. Então você tem que romper o paradigma daquela advocacia tradicional. Você tem que ter em mente que você é um empreendedor na advocacia. E é isso que o nosso método ensina. Nós ensinamos a prospectar os clientes, ensinamos a ferramenta que você vai ter para oferecer, o produto que você vai ter para oferecer para esses clientes que serão prospectados. Então vamos lá. Primeiro eu quero começar com vocês aqui com os pilares, tratando um pouco de alguns pilares que, pelo menos na minha experiência, e eu tenho certeza que na de muitos advogados e advogadas, foram pilares que nos passaram, né, que nos falaram acerca da advocacia próspera, de se atingir a advocacia próspera, de se atingir um bom resultado na advocacia. Então, uma das coisas que eu ouvi muito na faculdade, para você ser um advogado bem-sucedido, você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado. Então, o pilar equivocado aqui, títulos acadêmicos. Vou dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Os títulos acadêmicos têm o seu mérito, né? Eles têm a sua eficiência na vida profissional da pessoa, ele agrega, mas ele não é garantia de resultado algum. O título acadêmico por si só, ele não é garantia de resultado algum. Por isso que nós colocamos aqui um dos pilares equivocados que nos passam na faculdade, é que os títulos acadêmicos são a porta da esperança de uma advocacia próspera.
Não são. Não são, porque não basta você ter o título acadêmico. Vocês verão aqui comigo que para que a gente consiga realmente um resultado expressivo no nosso trabalho como advogado, é necessário que nós tenhamos, acima de tudo, um produto bom, né, e eficiente e que agregue valor na vida do nosso cliente, que nós vamos tratar lá na frente. O segundo pilar que eu me lembro muito bem, você precisa ter uma estrutura física, né? Você precisa ter uma estrutura física, um escritório, né? Um escritório bem montado, né? E aí, escritório bem montado, porque senão os clientes não vão nem olhar para você. Essa é mais uma premissa que é um paradigma que te puxa para baixo, que te coloca te coloca numa amarra que impede o seu crescimento. E esqueça disso. Isso aqui é uma premissa equivocada. Hoje não se aplica isso no dia a dia do mercado. Eu conheço diversos profissionais que atuam como consultor jurídico em leilões, que têm o escritório virtual e estão ganhando aí 5, 6 dígitos de honorários advocatícios por mês. Uma quantia significativa, né? E trabalhando praticamente sozinho, sem a necessidade de ter uma estrutura, né, que gere despesa. O terceiro pilar, que é um paradigma que nós queremos quebrar aqui, é que só prospera na advocacia quem tem um bom relacionamento social. Isso aqui é uma cultura que ultrapassada, né? Você vai ver que a autoridade a gente não gera mais com relacionamento social. Há modos específicos de se criar autoridade e de conseguir atrair clientes e prospectar muitos clientes, né, sem a necessidade de ter aí já de imediato um bom trânsito na sociedade, conviver com pessoas abastadas, né, e com a possibilidade de alta de consumo, né, e que, portanto, te pagariam bons honorários. Não é necessário isso. Isso é mais uma premissa equivocada. É mais um pilar totalmente equivocado que nos passaram e que, infelizmente, engessam, né, ainda hoje a atuação de muitos colegas, né, e de muitas colegas, né, no exercício da advocacia. O quarto pilar aqui que eu quero tratar com vocês, para a gente dar sequência. Diziam para mim assim, ó, se você não tiver um bom trânsito no judiciário, se você não tiver um bom trânsito no judiciário, esquece que você não vai conseguir fazer absolutamente nada em termos de prosperar na sua advocacia. Isso é mais uma mentira. Isso é algo também que vem como um limitador do potencial de diversos profissionais, né, que muitas vezes falam, as coisas não acontecem na minha vida porque eu não tenho um bom trânsito no judiciário, né? Eu não sou conhecido entre os magistrados, né? Todos esses 4 aspectos aqui são limitadores que, se nós dermos atenção para eles, eles vão nos limitar e vão cortar as nossas possibilidades de crescimento na nossa carreira. Então rompa com esse paradigma. Você não precisa ter título acadêmico, vários títulos acadêmicos, mestrado. Tem profissionais que eu conheço que eles enfrentam alguma dificuldade no escritório. A primeira coisa que eles fazem é um MBA. Você vai na parede do escritório dele, está cheio de MBA, mas aqueles MBAs não se transformam em negócios, não se transformam em prospecção efetiva de clientes. É isso que a advocacia tem que começar, né, a pensar, a enxergar, a ver de forma clara,
que a titulação por si só não é garantia de nada e ela também acaba por funcionar como algo que limita os profissionais, principalmente os profissionais que estão em início de carreira, né? Ou aqueles que não têm condições de pagar um mestrado, de pagar um MBA, que condicionam ali e dão assim a desculpa para si mesmo até de que a sua advocacia não prospera porque eles não têm condições de fazer, né, os cursos que lhe darão as titulações necessárias para que daí ele consiga o sucesso tão esperado. Rompa com isso. A estrutura física também não é problema. Você não precisa ter um escritório bem montado. Não. Rompa com isso. Isso é mais um limitador que colocaram na sua cabeça. E tem muita gente vivendo hoje na advocacia com um salário baixíssimo porque colocou essa crença limitante na cabeça de que precisa ter um espaço físico muito bem estruturado para prosperar na advocacia. O bom relacionamento social é algo muito bom, é algo excelente, mas não é a condição sem a qual não é aquela conditio sine qua non que nós aprendemos em diversos ramos do direito na faculdade. Não, ela não é uma condição sem a qual você não vai ter prosperidade. Não, um bom relacionamento social é importante como todos os outros os outros pilares acima, mas não é isso que fará a diferença e nem o bom trânsito no judiciário. O que nós indicamos é que você tenha aí uma atuação que independa ao máximo do poder judiciário. E nós vamos tratar disso lá na frente. Então, assim, nós temos primeiro aqui, nesse ponto, a missão precípua nossa nesse ponto é fazer com que você enxergue que até hoje falaram para você coisas que te limitam. Então você precisa romper com esses paradigmas. Você precisa romper com todas essas amarras, com essas crenças, né, limitantes e que te empurram para baixo. Você tem toda a condição de prosperar na sua advocacia, tratando o seu trabalho, o seu escritório, o seu trabalho, caso você trabalhe sozinho, o seu trabalho em si, tratando como um empreendimento, né, como algo que tem um objetivo definido de ter sucesso, de ter prosperidade. Então, dando sequência, eu vou falar agora dos pilares verdadeiros. Nós falamos até agora daqueles que nos falaram, que incutiram na nossa cabeça que seriam os pilares da prosperidade na advocacia. Mas os pilares verdadeiros da prosperidade na advocacia são 5. Eles são 5. Nós vamos tratar agora. O primeiro deles é: aprenda um subnicho do direito. O subnicho, ele é algo que diminui a concorrência e geralmente esses subnichos são áreas altamente sofisticadas do direito, em que você vai trabalhar também com clientes de um potencial econômico mais elevado. O caso aqui da consultoria jurídica em leilões, nós estamos falando de um subnicho do direito processual civil, que contém ali, né, o leilão como uma das espécies ali de satisfação dos credores, né? E também é um subnicho na área do direito imobiliário, que é naqueles casos de leilões extrajudiciais lá da lei de alienação fiduciária, que nós trataremos em aulas posteriores aqui, né? Porque o nosso compromisso, eu digo, é sempre com ensinar e passar o máximo de conhecimento possível nessa área. Então nós trataremos em outras aulas dessa amplitude, né, desse subnicho do direito. Mas o importante aqui, para o nosso objeto de estudo, é que um dos pilares da prosperidade na advocacia, a área da consultoria jurídica em leilões preenche com majestade.
né? Preenche com louvor, que é justamente o fato de que é muito mais fácil você prosperar na advocacia se você se dedicar a um subnicho da advocacia, né? Eu vejo aí, né, nas mídias sociais advogados buscando prospectar clientes de uma forma muito ampla. Não adianta, quem quer vender para todo mundo acaba por vender para ninguém. Quem quer prospectar todo tipo de cliente vai acabar não prospectando ninguém. Então, primeiro pilar que você tem que ter na sua mente, muito firme, é que você só vai realmente prosperar na advocacia o dia que você oferecer um serviço diferenciado de um subnicho do direito. Esta é uma verdade que aconteceu na minha vida profissional, né, e é algo infalível. A partir do momento que você se dedica a um subnicho, que você coloca a sua energia, acreditando no seu potencial e trabalhando para que aquilo ali ocorra, né, para que aquele desejo seu ocorra, é inevitável o sucesso. Isso aconteceu comigo, né, e acontece todos os dias com todo aquele profissional que enxerga isso, que consegue vislumbrar isso, que consegue ver isso na sua frente, né? Então, o segundo pilar é que esse subnicho, ele deve ser, além de ser específico por ser um subnicho, ele tem que ter a menor dependência possível de decisões judiciais. Exatamente isso. Decisões judiciais. Uma das dores, vocês podem me corrigir nos comentários se eu estiver errado, mas uma das dores que mais dói na advocacia é a demora dos processos judiciais. Os processos judiciais, eles são morosos no Brasil e eles causam, assim, uma situação muito incômoda para a advocacia de uma forma geral. Eles causam essa situação incômoda para a advocacia de uma forma geral porque o advogado e a advogada estão ali no meio de uma relação extremamente conturbada, em que de um lado está o cidadão, a cidadã, que quer uma solução rápida para o seu caso. Do outro está o judiciário, que não dá essa solução rápida. E no meio dessa relação, quem que está? Nós, advogados. Nós estamos bem no meio dessa situação e estamos pagando um preço da insatisfação do cidadão que não deveria ser pago por nós, e sim pelos agentes públicos que estão na função jurisdicional e também na função de auxiliares da justiça. Então, esse subnicho, não basta que ele seja específico, mas é necessário que ele tenha a menor dependência possível de decisões judiciais, que também é um elemento que a consultoria jurídica em leilões preenche, porque a nossa dependência do judiciário aqui é quase nada. Você vai prospectar o seu cliente, você vai fazer o trabalho em 60 dias, você vai entregar o trabalho pronto para o cliente e vai receber os seus honorários de 5 dígitos ou mais. Nós vamos chegar lá ainda nesse aspecto da quantificação. O terceiro pilar, depois de você escolher e aprender um subnicho, que esse subnicho seja praticamente independente do Poder Judiciário, você vai passar para o terceiro pilar, que é criar autoridade. Você precisa criar autoridade. Esse pilar, ele substitui aquele pilar lá que incutiram na nossa cabeça de que você só teria sucesso na advocacia se você tivesse um bom trânsito no judiciário, se você tivesse um bom escritório bem montado, né, e se você tivesse um bom relacionamento social. Esse aspecto da autoridade hoje, ele é totalmente diferente, muito mais amplo, muito mais simples de ser atingido. Esse aspecto da autoridade, ele é atingido a partir do momento que você começa a mostrar para as pessoas o conhecimento que você adquiriu e mostrar que você é detentor de um conhecimento que pode transformar a vida das pessoas que quiserem, para melhor, obviamente, que quiserem ali confiar no seu trabalho. E é justamente isso que a consultoria jurídica em leilões faz. Ela transforma a vida das pessoas para melhor. E aí eu venho
já antecipei aí, né, o quarto pilar verdadeiro da prosperidade na advocacia. Ofereça um serviço que transforme a vida dos seus clientes. Obviamente que para melhor. Então, onde que está aí o cerne da transformação que a consultoria jurídica em leilões traz para a vida dos clientes? Está na lucratividade máxima, com segurança máxima e com um risco mínimo. É isso que a consultoria jurídica em leilões proporciona para o cliente. E é essa a transformação na vida do cliente. É o lucro seguro dentro da legalidade, né, e com toda a segurança possível. É o despertar de um novo horizonte, né, para aqueles clientes investidores. E o quinto pilar, né, venda o seu serviço. É muito comum nós verificarmos assertivas, né, afirmações no sentido de que vender é feio. E vender na advocacia seria duplamente feio. Só que eu digo a vocês por uma razão muito óbvia, né, uma razão muito simples, uma razão muito lógica. Não há empreendimento que sobreviva sem que haja venda. Não há. Se você é um prestador de serviço em qualquer área, você precisa vender o seu serviço. Por que na advocacia seria diferente? Nós temos, obviamente, regras de ética a seguir, mas isso não impede que você venda o seu serviço. Então, esse é um dos pilares da prosperidade na advocacia e que nos incutiram também na faculdade que nós não poderíamos vender o nosso serviço, porque nós resolveríamos tudo com um bom escritório bem montado, com um bom relacionamento social, com um bom trânsito no judiciário, o que não é verdade. Então, venda o seu serviço. Aqui, dentro desse propósito que nós temos de ensinar absolutamente tudo que nós sabemos sobre a consultoria jurídica em leilões, né, e sobre a prospecção de clientes, nós também vamos ensinar você a vender. Nós vamos ensinar você como você vai atingir esse cliente. E você vai ver algo assim muito impressionante, que eu achei muito impressionante no meu começo como consultor jurídico em leilões. Eu nunca vi serviço mais fácil de ser vendido. Não existe. Por quê? Porque ele gera aquele pilar que nós tratamos aqui, que é um serviço que gera transformação na vida da pessoa, traz algo, agrega positivamente na vida da pessoa. Você não está gerando uma demanda para a pessoa, uma demanda antiética. Você não está convencendo ela a entrar com uma ação sem fundamento jurídico. Você não está buscando, né, ganhar em cima de uma pessoa que às vezes nem necessita ali daquela ação judicial que tem infelizmente acontecido muito no mercado. Você vai partir para um serviço ético. Você vai oferecer algo ético e vai oferecer algo que vai impactar positivamente na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai te pagar proporcionalmente ao lucro que ela vai ter. E ela, inevitavelmente, vai sair muito satisfeita com o seu trabalho e ela vai te indicar para outros e você vai gerando autoridade, prova social e vai crescendo cada vez mais com isso. Então, uma pergunta deve estar aí martelando a sua cabeça. Tá bom, você deve estar dizendo. A consultoria jurídica em leilões é algo que agrega valor para a vida do meu cliente. A consultoria jurídica em leilões é algo transformador para a advocacia. E olha que eu ainda nem falei onde ela é transformador, porque isso aí daria mais 1 ou 2 aulas, né? Mas uma das coisas eu acabei dizendo aqui que é a dependência mínima do poder judiciário, né? Você depende minimamente e você conclui o trabalho com muita rapidez. Mas a pergunta que eu tenho a impressão que está martelando aí é por quê? Por quê? Afinal, o cliente investidor,
vai querer me contratar? Por quê? Porque ele vai querer te contratar. Eu vou corrigir aqui. Por que ele vai querer te contratar? Por quê? Pelo seu serviço? Não. Algo que você tem também que ter muito claro, né, como empreendedor na área jurídica, é que cliente nenhum quer te contratar pelo serviço. O cliente, ele te contrata pelo resultado. Nós não temos obrigação de resultado, é certo, na advocacia. Mas ele só te contrata porque ele vislumbra um resultado. E aqui, no universo dos leilões, nós damos esse resultado. Então, por que o cliente vai querer te contratar? Porque você, inevitavelmente, você dará lucro para ele. É por isso que ele vai te contratar. É pelo lucro que ele vai ter. E aqui eu vou te mostrar, para que você tenha a noção da magnitude desse trabalho, né? Do quanto isso transforma realmente para melhor a vida das pessoas, do quanto de valor a consultoria jurídica em leilões ela agrega na vida das pessoas. Eu vou te mostrar um exemplo aqui prático do escritório. Um exemplo que aconteceu com um cliente nosso aqui, em que nós fizemos uma arrematação de um imóvel na cidade de Várzea Grande, que é uma cidade da região metropolitana de Cuiabá. Nós fizemos para esse cliente aqui a arrematação. O valor do lance vencedor do nosso cliente foi esse aqui, de R$1.800.000 nesse lote urbano. R$1.800.000. O nosso cliente ainda teve a possibilidade que nós vamos ensinar aqui, que no leilão, não nessa aula obviamente, mas em aulas posteriores, nós vamos ensinar que no leilão você não precisa ter o valor à vista. Você pode parcelar. O nosso cliente deu uma entrada de 20%. Né? Deu R$360.000, pagou a comissão do leiloeiro e tomou posse lá do imóvel. Pagou R$1.800.000. O que nós estamos falando, para a gente não perder aqui? Nós estamos falando do quanto de valor o nosso trabalho jurídico gera na vida das pessoas, correto? Então, esse cliente, para você ter noção, para que você tenha noção do quanto o nosso trabalho de consultor jurídico em leilões agrega valor positivamente na vida dos investidores, nesse caso concreto, eu já mostrei que o nosso cliente pagou R$1.800.000 no terreno. Quando nós fomos na prefeitura para efetuar o pagamento do ITBI, a emissão da guia para pagamento do imposto de transmissão, nós nos deparamos com a contestação ali do município. Por quê? Veja bem, mas que foi uma contestação muito boa de ver, né? Muito boa, porque o lucro do nosso cliente nós percebemos que foi extremamente significativo. Olha aqui, a prefeitura de Várzea Grande fez um arrazoado, né? Dizendo que não ia expedir a guia de pagamento do ITBI sobre o valor de R$1.800.000, porque esse imóvel, em 4 de janeiro de 2017, esse documento foi feito agora em 2022, né, da prefeitura, ele teria o valor lá de R$7.814.702,78, que atualizado até abril de 2022, que é a data que nós estávamos lá para fazer a transferência do imóvel, daria o valor de R$10.462.585,87. Olha só o lucro bruto do nosso cliente, R$8.662.585,87 de lucro numa única arrematação. Agora eu pergunto, esse trabalho que durou alguns meses, né? Porque esse aqui durou um pouquinho mais porque nós tivemos essa briga do ITBI, que depois também será objeto de uma outra aula. Só voltando aqui, antes de eu fazer a reflexão com vocês. Nesse caso, eles não quiseram que recolhesse o ITBI
a 1.800.000, porque eles entendem que o valor do imóvel é muito maior, que ultrapassa 10 milhões de reais. Só que nós fomos para a justiça e ganhamos uma liminar, né, que possibilitou que o nosso cliente recolhesse o imposto sobre 1.800.000 sobre o valor da arrematação, que é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Nós estamos falando aqui do valor agregado ao nosso cliente. Então, em uma única arrematação, esse cliente praticamente quintuplicou o valor que ele investiu. Praticamente não, na verdade ele quintuplicou, né, o valor que ele investiu. De 1.800.000, ele teve aí um lucro bruto de mais de 8 milhões de reais. Só que, na verdade, esse imóvel vale mais, viu? Esse imóvel está à venda por 14 milhões de reais. Então, assim, é um trabalho que agrega muito valor na vida do cliente. Então, aqui, por que, afinal, o cliente investidor vai querer contratar um consultor jurídico em leilões? Então, o primeiro motivo é que, inevitavelmente, quando ele for te contratar, ele já sabe que o negócio é lucrativo. Ele já sabe que é algo que vai gerar, né, valor para a vida dele como investidor. E o segundo ponto é que investidor de verdade não arrisca. O investidor de verdade, ele não vai para o leilão sem uma orientação de um profissional. Não vai. Não vai. Tem até um meme aí que eu acho bastante engraçado, mas que é quase que um mantra antes de ter esse meme nas redes sociais, que é aquele que fala, não entra sem a ajuda de um profissional, não, que não dá certo e não dá mesmo. Não dá mesmo. E o investidor de verdade, ele vai querer te contratar. Por quê? Porque ele sabe que você dará lucro para ele, ele sabe que a lucratividade é enorme e ele sabe que somente um consultor especialista, né, um consultor jurídico especialista em leilões vai possibilitar a segurança jurídica necessária para que ele tenha um investimento que realmente dê retorno. Porque eu sempre digo, né, algo que é uma verdade nesse mercado. A única forma que tem do investidor no leilão de imóveis ele ter prejuízo é ele improvisar. Né? O improviso gera prejuízo. Então, no universo dos leilões, o improviso, ele inevitavelmente ele vai gerar um prejuízo. Então, aquele que é investidor de verdade, que é o cliente que nós queremos prospectar, é um investidor de verdade, é aquele que realmente ele quer fazer um negócio sério. Esse investidor de verdade, ele vai pagar os seus honorários sorrindo. Ele vai pagar os seus honorários com satisfação, porque ele quer ter o lucro, mas ele quer ter o lucro, além dele ter o lucro, ele quer a segurança jurídica. Então, voltando lá na pergunta, por que, afinal de contas, o cliente investidor vai querer te contratar? Resposta, porque ele sabe que você dará lucro e ele sabe que essa lucratividade é alta e sabe também que essa lucratividade somente vai ser auferida com segurança se ele tiver um profissional especializado auxiliando, assessorando e dando a consultoria, que é a nossa missão como consultor jurídico em leilões, certo? E como você vai... Essa aqui é uma pergunta importante. Como você vai desempenhar o seu trabalho de consultoria? O que afinal de contas faz o consultor jurídico em leilões? Bom, primeira palavra que resume bastante coisa, ele planeja. Ele faz o planejamento do investimento, da arrematação. E dentro desse planejamento, o que nós temos como principal aqui? O principal, segurança jurídica. Principal, segurança jurídica. Segundo, análise de viabilidade daquele investimento. Tudo isso nós vamos te ensinar. Então eu peço assim, não fique
essa aqui é seu primeiro contato, possivelmente, com o tema, né? E não fique ansioso, ansiosa, porque nós vamos ensinar tudo isso aqui. O planejamento, ele envolve segurança jurídica, viabilidade e precificação do lance. Então, são basicamente esses 3 vetores, né? Essas 3 colunas, né? Que envolvem o planejamento e que somente pode ser feito, né? De forma correta e juridicamente sustentável por um consultor jurídico em leilões. Então, como você vai desempenhar seu trabalho de consultoria? Você vai dar segurança jurídica para o seu cliente. Como? Planejando, dando essa segurança jurídica através da análise do processo, se for um leilão judicial. Se for um leilão extrajudicial, você vai analisar o procedimento daquele leilão extrajudicial do banco ou instituição financeira afim, né? Você, através desse planejamento, você também vai fazer a checagem da idoneidade daquele leiloeiro. Nós ensinamos tudo. Então não fique ansioso, não fique ansiosa. Nós vamos ensinar tudo. O que importa aqui, para esse contexto que nós estamos trabalhando, é que você saiba que você vai desempenhar o seu trabalho dando essa consultoria de planejamento e de execução, né? Sempre visando a segurança jurídica e a máxima lucratividade para o seu cliente. É um trabalho muito bom de ser feito. E como eu disse no início, né, aqui da nossa aula, ele é um trabalho que você entrega muito rápido, tudo pronto para o cliente, e um trabalho que independe, praticamente independe. Existe ali ainda, né, na emissão da posse, quando o imóvel está ocupado, você precisa do judiciário, né, mas é algo muito rápido, muito célere, né, que você entrega para o seu cliente, e o seu cliente paga você com muita satisfação, porque você agregou positivamente na vida dele, você trouxe algo que transformou para melhor, né, o investimento dele, a vida dele de investidor, né, e isso é algo que realmente é algo que transcende, né? A atividade do consultor jurídico em leilões, a satisfação que nós temos, ela transcende o valor apenas pecuniário, né, dos honorários que nós recebemos, que são consideráveis, né, que são valores que têm uma monta considerável, né, nós somos bem remunerados. Mas o valor que agrega na vida do cliente é talvez o valor maior que também agrega na nossa vida como profissional, porque nós estamos gerando riqueza para o nosso cliente, dando segurança jurídica, ele vai ficar satisfeito, nós vamos entregar um bom trabalho, e isso para o profissional ético, para o profissional que tem compromisso realmente com a profissão, é algo que não dá para expressar em palavras, né, a satisfação, né, de entregar um trabalho rápido e que gere valor para o seu cliente, de conclusão rápida e que gere valor para o seu cliente. Então vamos lá para a pergunta principal aqui. Nós não podemos esquecer que essa aula é sobre como você vai conseguir 5 dígitos ou mais de honorários com a consultoria jurídica em leilões. Então, quanto você vai receber por esse trabalho? Quanto você vai receber como consultor jurídico em leilões? A remuneração, ela varia de 5% a 10%, em média, do valor da arrematação. E por que os 5 dígitos ou mais? Porque nós estamos falando de leilão de imóveis, correto? Então, quando a pessoa vai arrematar um imóvel, ela sabe que ela vai ter que despender um valor de arrematação de 100 mil, 200 mil reais. Né? Dentro de uma perspectiva aí de um apartamento que é arrematado por 200 mil reais, você vai ter honorários aí de 10 a 20 mil reais, né? Porque o valor da arrematação é 200 mil, correto? Aí não importa se o seu cliente vai parcelar esse valor
do pagamento do apartamento, não importa, o valor da sua consultoria varia de 5% a 10%. Nós aqui no meu escritório, nós adotamos uma precificação às vezes um pouco diferente, né, dependendo da complexidade do caso. Por exemplo, nesse caso que eu mostrei para vocês, nós cobramos um pouquinho mais de 10% do valor da arrematação. Esses honorários no valor aí da arrematação de 1.800.000, como nós tivemos uma consultoria mais ampla, né? E aí você vai precificar de uma forma como o seu trabalho foi executado, né? Você pode cobrar, por exemplo, como eu cobro aqui, uma análise prévia, né? E aí a sua criatividade e a valorização do seu trabalho vai fazer com que você crie, né, valor para cada ato. Mas o fato é que você saiba que no mercado a remuneração mínima para o trabalho de consultoria em leilões é de 5% sobre o valor da arrematação. Mínima. Aí de 5 a 10 é a média, mas também existe a cobrança um pouco maior, aí depende de vários aspectos. Então, repisando aqui, voltando, né, a remuneração média de mercado do consultor jurídico em leilões é de 5 a 10% do valor da arrematação. Esse caso que eu mostrei para vocês, né, do meu cliente, vou mostrar para vocês aqui, um caso prático, né? Eu já comecei com ele e vou mostrar agora aqui o desfecho com relação aos honorários, né? Nós recebemos aqui, com relação a esse serviço específico, né, nós recebemos honorários de 6 dígitos. Nós recebemos honorários de 6 dígitos, o valor de R$210 mil de honorários, né, da empresa que arrematou o imóvel. Está aí a nota fiscal, né, emitida aqui pelo escritório. Eu estou mostrando para vocês porque eu quero muito, mas muito, que você consiga visualizar. Está aí a nota fiscal, né, emitida aqui no município, né, de Cuiabá, na capital de Mato Grosso. E eu quero muito, mas muito mesmo, que você visualize que esse ramo do direito não existe nada que se compare. Absolutamente nada. Você, a partir do momento que você tomar uma decisão de ser um consultor jurídico em leilões, você tenha certeza que o caminho rumo ao progresso, ele é um caminho sem volta, graças a Deus. Você vai caminhar de forma escalonada e vai escalar degrau por degrau, subir na sua vida profissional para um outro nível e depois desse nível para um nível mais acima, e você vai chegar um momento que você fará como nós aqui, fará honorários de 6 dígitos em uma arrematação. Honorário de 5 dígitos é o comum, é o mais comum nessa advocacia. Eu, na verdade, não conheço nenhum consultor jurídico em leilões, seja ele bacharel em direito, ou seja ele advogado, que tenha ganho mensal menor do que 5 dígitos. Então, a média hoje de ganho do consultor jurídico em leilões, a média aí, ela varia de 30 a 35 mil reais por mês. Isso aí é algo que eu ainda digo para você, que ainda é pouco dentro do universo que nós temos para atender. Então, lá atrás nós dissemos da importância de você escolher um subnicho do direito, né? Não apenas um nicho, como diz aí no marketing, né? Um nicho de mercado. Os nichos de mercado já estão lotados de profissionais. Já existem muitos profissionais atuando nos nichos de mercado, no direito civil, no direito de família, no direito do trabalho. Mas quando você fala da área, de um subnicho como a área dos leilões, da consultoria jurídica em leilões, você vê pouquíssimos profissionais. Pouquíssimos mesmo. Aqui mesmo, né, no meu estado, Mato Grosso, que eu conheço, só tem eu atuando. Só tem eu atuando
com especialidade mesmo nessa área. E você pode ser o próximo. Por isso eu quero renovar o convite para que você esteja aqui conosco. Nós vamos continuar cumprindo esse propósito de ensinar absolutamente tudo que nós sabemos sobre a consultoria jurídica em leilões e também sobre a prospecção de clientes nessa área. Porque não adiantaria eu ensinar aqui para você como você fazer e não te ensinar como prospectar. Porque a nossa missão aqui é ser transformador na sua vida. E eu quero ensinar isso de forma totalmente gratuita. Eu digo a você assim, que a sequência das aulas que nós faremos, nós já temos algumas já aqui, né, no nosso YouTube. Se você quiser e tiver a curiosidade, você pode assistir, mas a sequência das aulas, ela tenderá a ficar cada vez mais técnica. Então eu quero ensinar sem nenhum tipo de restrição, sem esconder carta na manga, ensinar todas as cerejas do bolo para você, mostrar para você o quanto há aí um universo imenso, né, com infinitas possibilidades nesse mercado de leilões que tem crescido muito e que tem atraído muitos investidores. O Brasil, ele adquiriu uma cultura de investimento recente. Nós vimos aí uma migração muito grande dos investidores para a Bolsa de Valores, para o Tesouro Direto, e agora nós estamos vendo uma chamada, digamos assim, de atenção desses investidores para o mercado imobiliário e com ênfase aí nesse subnicho dos leilões. Por quê? Porque no subnicho dos leilões, além de você estar investindo num mercado seguro, né, que tem uma característica de um investimento conservador, você está tendo aí uma remuneração do seu capital muito grande. A média, nesse caso que eu mostrei para vocês aqui, o cliente quintuplicou o dinheiro dele, né? Foi 5 vezes mais. Mas a média de lucro que você pode afirmar para os seus clientes, olha, a média nesse mercado de lucro por arrematação é de 50% a 80% do valor investido. Essa é a média. Se você colocar isso num lapso temporal de 1 ano, que é mais ou menos, quando você for falar com o seu cliente, né, sobre essa questão do tempo do investimento, da rentabilidade, média 50% a 80%. Tempo de retorno, 1 ano, entre adquirir e vender esse imóvel. Aí você tem aí dentro de 1 ano, então, um lucro de 50% a 80% do valor investido. Vamos lá no mercado de ações, média histórica da Bolsa, 8,5% a 13% ao ano de lucratividade. Média histórica do Tesouro Direto, que se tornou aí o investimento da moda durante muito tempo, ainda é, né? Muita gente migra para o Tesouro Direto por conta de uma suposta segurança que existe nesse investimento. Mas o fato é que a média histórica dele é irrisória, 9,25% de lucro bruto. Se você colocar em cotejo o lucro médio do leilão de imóveis, do investimento em leilão de imóveis, com esses investimentos que são ditos, né, a solução do mercado financeiro, né, para os investidores, o leilão ganha de goleada. Então, é algo que a tendência dos investidores é migrarem para esse mercado, que é um mercado que possibilita um investimento seguro, porque você está investindo em imóveis, e um investimento altamente lucrativo. Então, o mercado ele vai exigir que hajam profissionais, né, especializados, com conhecimento nesse subnicho do direito. Então, não perca tempo, tome a decisão. Venha seguir aqui conosco, né? Nós temos esse propósito de ensinar gratuitamente. Vamos trazer já na próxima semana um novo tema e, como eu disse, a tendência nossa é gradativamente tornar cada vez mais técnicas essas aulas, tornar cada vez mais específicas para a sua atuação mesmo no mercado, porque nós temos um compromisso aqui de transformar vidas. Eu quero muito lá na frente poder encontrar alguns de vocês que vão me dizer que a consultoria jurídica em leilões mudou para melhor a sua carreira, como mudou a minha.
minha carreira ela foi transformada. Hoje eu tenho um exercício profissional que me dá um alto retorno financeiro com o mínimo de estresse possível, mesmo porque hoje eu não dependo mais da boa vontade do judiciário para decidir os meus processos, para então eu dar um resultado final para os meus clientes. Então, eu agradeço a sua audiência aqui na nossa aula. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai responder também nos comentários a dúvida que você tiver. Foi uma satisfação muito grande e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, no mesmo horário.